Uma boa tarde a todos e a todas. Eu penso que deve ter sido por engano, porque ainda não começámos a falar e já há um pedido da palavra para pedir esclarecimentos, portanto, deve ter sido algum colega a experimentar que carregou. Se calhar é melhor descarregar e depois, se o colega quiser, no final, pode então voltar a carregar, a pedir. Ora bem, antes de mais, dizer que nós tivemos reunião no dia 26, portanto, no dia 26, há 2 dias. Não pudemos fazer o plenário ontem, na medida em que também tínhamos aqui outras atividades portanto, não deu. Aliás, a nossa reunião até foi coincidente com o dia em que estava a decorrer o ciclo de debates. Um, e aproveitámos, como aproveitamos sempre, para colocar algumas questões extra ordem de trabalhos, porque são às vezes informações que são muito importantes e que nós temos que aproveitar as reuniões para as colocar, e estando presente o Ministro e já a nova Secretária de Estado, que substituiu o anterior Secretário de Estado, portanto, colocamos as questões e também iremos dar essa informação. A ordem de trabalhos, portanto, diria o assunto principal desta reunião era, como sabemos, a continuação da revisão do regime de mobilidade por doença. Aliás, aquilo que estava previsto era, em primeiro lugar, era que se realizasse uma reunião no passado dia 21 de fevereiro, o que não aconteceu, alegadamente porque houve uma alteração da equipa ministerial, houve também uma alteração total do gabinete do secretário de Estado como tal, houve a necessidade de refazer, com certeza, não faço ideia, mas enfim, são questões deles, são questões internas, e a reunião foi adiada 5 dias para dia 26. Na reunião dia 26, foi-nos perguntado se concordávamos, e claro que concordámos, né, que em vez de estarmos a discutir as questões das mobilidades, ou seja, em vez de ser uma reunião destinada a aspectos da revisão do ECD, depois sobre isso eu voltarei no final, fosse uma revisão, fosse uma reunião estritamente centrada nas questões que têm a ver com a mobilidade por doença. E nós concordámos, na medida em que, para que as pessoas, os colegas, possam saber exatamente como vai ser o regime do próximo ano, possa a legislação ser aprovada e ser publicada, possam os documentos que são necessários ser arranjados, serem conseguidos pelos colegas que os terão de obter. E, portanto, no fundo, para antecipar a aprovação do novo regime, nós acompanhámos, concordámos, não pusemos nenhuma questão, embora, claro, isto vem confirmar algo que nós temos dito desde o início, que a revisão do Estatuto começou, mas quer dizer, começou mais ou menos, é uma coisa que está a conta-gotas, e quando nós falamos na necessidade de rever o ECD como meio também, como forma também de valorizar a profissão, no momento em que nós temos de a valorizar para atrair os que a abandonaram e os jovens que estão à procura de uma profissão, este parece ser que cada vez mais, digamos, um processo adiado e que é sempre empurrado para a frente, porque há sempre qualquer coisa que é mais importante, há sempre qualquer coisa que se coloca, e nós não estamos a tirar importância à questão da mobilidade por doença. Estamos a retirar importância, é depois a irmos prosseguir a conta-gotas com os aspectos que estão longe de serem os mais importantes para a revisão da carreira e para a valorização da profissão. Quanto a isto e quanto à questão da mobilidade por doença, pois claro, o regime que temos é suficientemente mau para que nós estejamos de acordo em que rapidamente o possamos alterar. Eu vou deixar a questão da mobilidade por doença para depois, porque é rápido o que temos para dizer antes, e iria às outras questões, são questões soltas, questões avulsas, que nós colocamos no Ministério, mas que são muito importantes também para a organização da vida dos professores. Eu estive aqui, nós já fizemos aqui uma informação, temos o vídeo à saída da reunião, temos também já uma newsletter que penso que os sindicatos, se ainda não enviaram, estarão a enviar, porque foi concluída só ontem ao final do dia, mas eu também passei aqui para uma apresentação para poder ser mais simples os colegas irem ver. E, portanto, eu vou pôr aqui, penso que já está a ser
visível, não é? Esperem lá, já está a ser visível neste momento, portanto, eh, aqui são os cartazes, é o cartaz do plenário, e é o cartaz do plenário de hoje e é o cartaz de um plenário muito importante, para o qual nós apelamos à participação dos colegas e dos colegas do país inteiro, não é só dos colegas de algumas regiões ou de Lisboa, porque já lá estão, não. É um plenário muito importante que nós vamos ter no dia 7 de março em Lisboa, ao abrigo da lei sindical, portanto, isso está tudo previsto. É a partir das 2h30, é na cidade universitária, no Isqueté, e vai ser onde nós iremos aprovar a proposta global da FENPROF de revisão do ECD e iremos depois também aprovar uma moção, uma resolução, uma posição para levar ao Ministério sobre qual é a posição que as pessoas têm em relação à revisão do ECD. E, portanto, este plenário do dia 7 eu faço um apelo e um forte apelo à disponibilidade dos colegas, à participação dos colegas. Sei que já há muitos colegas inscritos um pouco por todo o país para estarem presentes. Aliás, será o culminar das reuniões e dos plenários que se estão a realizar no país inteiro. Eu já estive em vários, participei com os colegas em vários deles, mas muitos mais se realizaram, com reuniões de escola, com plenários concelhios, com plenários por distritos, enfim, ou por parte de distritos. Está a ser uma atividade muito participada e que vai culminar no dia 7 com este plenário nacional. Quem é do Norte, do Centro, do Sul, deverá ver como é que articula a deslocação com os transportes organizados. Quem é de Lisboa, bom, se for de Santarém, ou do Oeste, ou de Setúbal, provavelmente também terá organização de transportes. Se for ali de Lisboa, ou se for só do outro lado do Tejo, bom, aí é mais fácil chegar, não são necessários esses plenários. Voltaremos também aqui. Indo então às questões que nós, na reunião do Ministério, colocámos antes, e deixem-me aqui tirar isto, porque senão não consigo ver, pronto. Foram perguntas que eu penso que todos nós estamos à espera das respostas. Uma delas foi esta: quando é que sai o diploma legal com as alterações ao Decreto-Lei 48B, que é o 48B, são as alterações ao regime de recuperação do tempo de serviço, e ao 32A, de 23, o que é isto? O 32A é o regime de concurso. Nós sabemos que houve alterações que foram negociadas a estes dois diplomas sobretudo, e no imediato para os professores, em relação à recuperação do tempo de serviço, sabemos que o que está para sair é positivo e favorável aos professores, mas tardando em ser publicado, o que está a acontecer é que em várias escolas estão a ser exigidos procedimentos a colegas que vão mudar de escalão por conta dos dias de recuperação, procedimentos esses que não vão ser necessários. Por exemplo, observação de aulas. Por exemplo, nova avaliação. Por exemplo, 50 horas de formação. Ora, o que nós sabemos é que esse decreto-lei vem dizer que a avaliação e a observação de aulas poderão ser mobilizadas as que estão para trás, e sabemos que, relativamente à formação, passam a ser apenas 25 horas. Dessas 25 não há necessidade de ser metade em formação de âmbito geral e outra metade na especialidade. Não, são 25 horas. O ciclo de debates da FENPROF é suficiente, por exemplo, para quem precisar de formação, mas quem tiver formação adquirida a partir de 2018, e não tem que ser no escalão anterior, é em qualquer momento, quem tiver que ainda não utilizou horas de formação adquiridas após 2018, pode ir sempre mobilizando-as até as gastar, e quando as gastar, depois terá que fazer aquelas 25. Bom, mas isto é demasiado importante para continuar a tardar, porque, como eu disse, há escolas mais papistas que o Papa que vão ver, oh, vai sair, mas ainda não saiu e nós estamos a aplicar o que está na lei. É evidente que é o que está em vigor, mas sabendo que vai sair e que é uma questão de alguns dias, enfim, as escolas deveriam ter esse cuidado de não estar a exigir o que não vai ser exigido. É claro que se as pessoas tiverem observação de aulas marcada, poderão sempre, ou se entretanto sair a lei, anula-na, ou mesmo sem sair a lei, se disserem que tudo bem, mas eu desisto desta observação de aulas,
E não há observação de aulas porque o decreto-lei, qual é o seu estado? E foi isso que nos foi dito na reunião. Primeiro, o decreto-lei já foi aprovado nesta terça-feira, dia 25, nem Conselho de Secretários de Estado. Esta é uma aprovação que é obrigatória antes do Conselho de Ministros e, por norma, os diplomas são aprovados na terça em Conselho de Secretários de Estado e depois vão ao Conselho de Ministros na quinta. Só que o Conselho de Ministros esta semana foi na quarta. E, portanto, como foi na quarta, ele não passou de terça para quarta e, portanto, só irá ao Conselho de Ministros no próximo Conselho de Ministros, que em princípio é dia 6 de março, ou seja, é o próximo, que é na próxima semana. Portanto, o diploma legal já está aprovado em Conselho de Secretários de Estado, na próxima semana é aprovado em Conselho de Ministros, será requerido pelo Governo urgência à Presidência da República para promulgação e, portanto, aquilo que vamos ter rapidamente este rapidamente, poderão ser de facto 2, 3 semanas, mas provavelmente é durante o mês de março. Aliás, provavelmente até antes de meio de março, se calhar ao final aí até dia 10 de março, nós vamos ter este decreto-lei. E porquê é que eu digo esta data? Pela questão que vem a seguir. É que nós também perguntamos ao Ministério, afinal, quando é que vai ser o concurso interno e externo, o concurso geral, este ano, para todos os professores. Lembrando que o próprio Ministério tinha dito que este ano iam antecipar muito e que no final de janeiro, início de fevereiro, o concurso se realizava e não se realizou. E não se terá realizado, segundo o Ministério, precisamente porque estão à espera daquele decreto-lei porque aquele decreto-lei tem alterações ao 32A. Não são muitas, aliás, conseguimos que eles voltassem atrás com propostas muito negativas que eles tinham, por exemplo, acabar com as reservas de recrutamento em dezembro, por exemplo, que conseguiu-se que os horários compostos deixassem de ser obrigatórios, portanto, na sua elaboração, porque era obrigatório eh, as escolas que tivessem horas sobrantes elaborarem horários compostos, juntando as suas horas às horas de outras escolas. Isso deixou de ser obrigatório, depois de muita pressão também da nossa parte, é verdade, deixou de ser obrigatório, mas mais do que isso, mesmo onde eles forem elaborados, porque não é obrigatório, mas não é proibido, mesmo onde eles forem elaborados, as pessoas não são obrigadas a aceitá-lo. Mas pronto, estas são, e depois há mais um ou outro aspecto, mas não é de grande monta, não é de fundo, que o decreto-lei de concurso vai trazer. Ora, qual foi a justificação para ainda não ter saído? Para ainda não ter havido o concurso? Foi ainda não ter saído o decreto-lei. Dizendo-nos o Ministério que conta que o concurso avança em meados de março, ou seja, antecipando cerca de um mês relativamente ao ano anterior. Bom, se ele avançar em meados de março, quer dizer que em meados de março o decreto-lei já está em vigor. Se já está em vigor para os concursos, já está em vigor para a carreira. E, portanto, como já está em vigor para a carreira, isso significa que as novas normas, sobretudo as normas relativas ao regime específico de progressão por via da recuperação, ou seja, com dias de recuperação, vai ser publicado, vai ser aprovado, vai entrar em vigor e, portanto, dentro de alguns dias, e por isso é que eu disse até 10 de março, se calhar 12, eles a data não disseram, mas ao falar em meados de março para os concursos, porque aguardam a publicação do diploma legal, penso que daqui se retira ou daqui se infere que é o mesmo para a recuperação, uma vez que os dois assuntos farão parte do mesmo decreto-lei. Pronto, esta é a informação que era importante termos, sobretudo por causa da progressão, para não se exigir o que não deve ser exigido por parte das escolas, e já agora também para quem vai concorrer ou para quem está à espera de concorrer, a informação sobre os concursos. Outras questões que nós também quisemos colocar foi elas sobre as FAC2. As FAC2 saíram, as FAC2 estão bem, as FAC2 vêm clarificar, ou vêm pelo menos informar de determinados procedimentos e decisões da administração que algumas escolas estavam a pôr em causa, ou até que algumas estavam a fazer mal. Bom, mas quando se leram as FAC2, há uma coisa que imediatamente se percebeu. Algumas perguntas não estavam claras e, por exemplo, e nós imediatamente contactámos a DGAI. A pergunta 2 e a pergunta 3 eram perguntas pouco claras. Depois, pela resposta, nós conseguíamos perceber o que se queria, mas quer dizer, a pergunta parecia que se estava a fazer a mesma pergunta e a responder de forma contraditória. Bom,
E, portanto, em princípio, a DGAI deve vir cá pôr um esclarecimento só, uma clarificação daquelas duas primeiras e que tem a ver com os ter que esperar. A número 2 tem a ver com os colegas que tinham mudado de escalão antes de 1 de setembro de 24, mas há menos de um ano e que havia dúvidas se tinham que esperar um ano. Não têm que esperar um ano, claro. E depois, porque a mudança anterior a 1 de setembro de 2024 não era no âmbito da recuperação, e depois a outra é que já é no âmbito da recuperação, a número 3. Também há um aspecto que muitos colegas já perceberam que estão a progredir mal. E tem a ver com o quê? Tem a ver com a tal bonificação de um ano, 365 dias, para os professores que já estavam no sétimo, oitavo ou nono e que não tinham parado nos escalões, não tinham parado nos escalões das vagas. Portanto, nunca ficaram à espera de vaga para o quinto, nunca ficaram para o sétimo. Quem ficou recupera esse tempo e, portanto, quem não ficou tinha direito a uma bonificação de 365 dias. Poucas escolas atribuíram esta bonificação antes de 1 de setembro de 24. Houve algumas que atribuíram, e quem teve esse tempo atribuído está a progredir a 507 dias em cada momento de recuperação, está a recuperar 507 dias em cada um dos 4 momentos. Contudo, os que também tinham direito, mas não lhes foram atribuídos esses dias de bonificação, não os tiveram e estão a progredir com recuperação de 599 em 2024 e depois 598 nos outros dias. Pode dizer-se, bom, vai dar ao mesmo, e vai, no final vai dar ao mesmo, mas no entretanto não é igual. Porquê? Porque os colegas que tiveram a bonificação de 365 dias, esses colegas, com mais esse ano de serviço, partem mais à frente do que se não tiverem o ano de bonificação. E, portanto, embora no final do processo vá dar ao mesmo, ao longo do processo, quem tiver os 365 dias, partindo mais à frente, vai tendo um salário superior. Em alguns casos, até parte do escalão acima. Há dias estava com um colega que partiu do sétimo, mas se tivesse tido esses 365 dias antes de 1 de setembro de 2024, já tinha partido do oitavo. E, portanto, chegaria, naquele caso, ao topo da carreira mais cedo do que vai chegar partindo sem os 365 dias. O que é que dizem as FAC 2? Aliás, como nós já tínhamos dito também, que todos os que tinham direito a 365 dias terão de ser bonificados a 31 de agosto de 2024 para que no dia 1 de setembro já partam com esses 365 dias, recuperando 507 de cada vez. Isto significa, mesmo para quem não muda imediatamente de escalão, o chegar ao escalão seguinte àquele em que está um ano mais cedo. E isto é salário no imediato, mas não é só. É também desconto de valor superior que é feito para depois o cálculo da pensão de aposentação. Portanto, isto não tem só o impacto no imediato. Isto tem impacto também na aposentação. Portanto, prescindir dessa bonificação é prejudicar os professores duas vezes. O Ministério aceitou, reconheceu, depois das discussões que tivemos na Comissão de Acompanhamento, que todos os professores tinham que ter este cálculo feito. O que temos descoberto agora nas reuniões e plenários é que há escolas em que ele não foi. Alguns colegas pensavam que isto até já tinha sido revogado, porque era do acelerador e, portanto, estava revogado, mas não está. Esta matéria não está revogada e, como não está revogada, vai ter que ser refeita a progressão, por via da recuperação, daqueles que, tendo direito, não obtiveram essa bonificação. Pode dizer, epá, isso vai dar aqui alguma confusão. É capaz, mas nunca a prejudicar os professores. É sempre, para os professores é sempre mais benéfico, porque vão andar sempre mais para a frente. Porque reparem, na primeira progressão, progridem menos 92 dias. Em vez de 599, são só 507, menos 92 dias. Mas esses 92 dias são compensados por 365, o que significa que perdem 3 meses de recuperação, mas ganham um ano de bonificação. Na prática, ganham 9 meses em termos de progressão. E, portanto, as escolas vão ter que corrigir isso. Os colegas devem chamar a atenção das escolas. É a FAC número 4, portanto, nas FAC 2, nas que saíram no dia 19 de fevereiro. As FAC 2 saíram no dia 19 de fevereiro. É a pergunta número 4.
E, portanto, devem chamar a atenção das escolas para isso, tanto quanto nos ficou a ideia. A DGAI, ou provavelmente o IGEF, irá adaptar a plataforma que tem para que isto possa ser feito para todos aqueles que têm direito. É evidente que fica uma situação de colegas, e que nós chamamos a atenção na reunião, por resolver. Fica resolvido o problema da bonificação, fica resolvido o problema que já estava de quem ficou parado nas vagas recuperar o tempo de paragem, não fica resolvido o problema dos colegas que, tendo usado parte ou a totalidade dos 2 anos, 9 meses e 18 dias que já recuperados antes, portanto os 1018 dias, usaram-no, porque, em alguns casos, obrigados a isso, para efeitos de graduação no acesso a vagas, o Ministério, a esses, não quer recuperar o tempo que os professores gastaram nessa graduação. Ora bem, isto cria ultrapassagens, em cima das outras ultrapassagens que já existem. Isto cria novas ultrapassagens. São colegas que só não têm tempo, só não têm bonificação porque ainda não estavam no 7º escalão. Só não têm tempo a recuperar de paragem nas vagas porque, por força da utilização daqueles dias, não pararam. Mas aqueles dias foram usados para não parar. E os colegas e o Ministério continua a não querer recuperar esses dias aos professores. Nós continuamos a insistir, só a contagem integral do tempo de serviço vai resolver este problema e outros problemas que têm a ver com ultrapassagens na carreira. Terceira questão que também colocámos à margem da mobilidade por doença. Todos ouvimos dizer que há professores que vincularam com habilitação própria, vincularam em segunda prioridade, não ultrapassaram nenhum professor com profissionalização, portanto, isso não aconteceu em caso algum, e os que vincularam em segunda prioridade estão com nomeação provisória apenas. Portanto, só terão uma nomeação definitiva se no prazo de 4 anos estes colegas, adquirirem a habilitação profissional. Caso não o adquiram, perderão a nomeação, que é provisória, e deixarão de poder estar nas escolas, se poderão depois concorrer com a habilitação própria, nos termos da lei, mas deixam de ser vinculados. Se adquirirem a professorização, pronto, a partir daí tem a nomeação que passa a ser definitiva. Nós todos ouvimos dizer que, ao que parece, haveria situações que não eram regulares e que o Ministério até já teria anulado 2 vinculações. Ora bem, nós perguntámos o que é que estava a passar e a dimensão disto. A dimensão não é uma dimensão grande, serão cerca de 10% de todos os que vincularam, mas seja como for, são à volta de 70 casos que há. Segundo o Ministério, todos os casos que estão a ser verificados são casos que chegaram à DGAI, ao Ministério, à DGAI, portanto, por via de denúncia, ou seja, não foi o Ministério que andou a chamar ninguém por desconfiar das pessoas, foi por via de denúncias. E, a esse nível, até agora só foram detectados 2 casos em que não havia, de facto, habilitação própria. Agora, é assim, neste caso da habilitação, e eu há bocadinho vi até no site da DGAI que eles têm lá até já uma informação sobre como verificar a habilitação própria. Quer para os pré-Bolonha, que é através da lista de cursos, quer para os pós-Bolonha, que é através dos créditos de formação. Agora, a questão é, os colegas, essas pessoas, portanto, que vincularam dessa forma, a validação das habilitações próprias não é, em caso algum, não era antes nem é agora, da DGAI, é das escolas. Compete às escolas verificar se a habilitação apresentada pelo docente é ou não é uma habilitação própria e validar. Se não é, não valida, claro. Se valida, é porque considera que é, e não é considera, é porque tem de ser. Portanto, há aqui um erro das escolas. Havia quem tivesse medo, colegas, bom, então, e agora esses colegas, essas pessoas que vão ter a sua vinculação anuladas, vão ser acusados de declarações falsas. Não, de falsas declarações. Só serão acusados disso se manipularam os diplomas, os certificados, as habilitações, quer dizer, se mexeram, se puseram lá uma coisa que não têm. Parece que isso não aconteceu, portanto, se não aconteceu e as pessoas foram à escola, a escola verificou e disseram sim, isto dá habilitação própria e validaram, bom, então aqui há uma responsabilidade da escola que fez mal o processo. Pronto, isso não leva, não permite que não haja anulação da vinculação, porque na verdade essa pessoa não tem habilitação própria, mas não terá outro tipo de problema.
não terá qualquer tipo de processo de crime, nem coisas desse género. A escola é que teria que ter tido mais cuidado e, quanto muito, o Ministério poderá aqui penalizar a própria escola por incompetência ou por falta de rigor na verificação das habilitações. Mas para já parece que só houve 2 casos ainda e, portanto, não é uma situação que esteja aí como chegou a passar na comunicação social, parecia que era em cada escola era uma carrada de casos e não parece que não é mesmo isso. Depois também, outra questão que andava aí nas redes, eu cada vez mais acompanho o que ouvi há dias de um teólogo até brasileiro, Frei Beto, sobre as redes sociais. Ele diz que cada vez mais para ele aquilo são redes digitais, porque de social tem muito pouco. E então, nas redes digitais, já andava aí uma grande conversa que os professores estavam a fazer greve à correção e classificação das provas ensaio, mas, como agora vinha lá a interrupção letiva do Carnaval, e aí os professores iam ter que fazer nos dias da interrupção letiva, porque se não o fizessem, a correção das provas nesses dias ia ser descontado na íntegra o dia de trabalho, porque era um dia de componente individual, porque não são férias, é interrupção letiva, e portanto era o dia inteiro, era descontados ali logo os dias todos e tal. Só faltava dizer que o sábado e o domingo também eram para ser descontados. Isto é conversa de rede digital antissocial e que nós temos de estar cada vez mais atentos. Como é evidente, isso não podia ser feito. E não podia ser feito porquê? Não podia ser feito porque, se nós formos ler, e as pessoas devem ler as leis e não ouvir esses curiosos que são uma espécie de curandeiros da educação, não é? Os curandeiros da educação diziam isso, mas a lei diz como é que pode um professor ser chamado numa interrupção letiva. Um professor só pode ser chamado numa interrupção letiva, não são férias de facto, e portanto pode ser chamado, pode ser convocado, se houver um plano elaborado e aprovado pela escola, e são planos elaborados e aprovados no início do ano, os planos de atividades, que preveja o desenvolvimento de alguma atividade durante o período de interrupção. Às vezes há atividades de acompanhamento de alunos, outras vezes há projetos, outras vezes há iniciativas desportivas, iniciativas culturais, enfim, tem que estar previsto num plano de atividades aprovado no início do ano a existência de atividades que durante as interrupções letivas ocupem professores ou exijam a presença de professores. Ora, não há nenhuma escola que tenha um plano a dizer que na interrupção letiva do Carnaval a escola prevê ir corrigir provas de ensaio, até porque nem sabia que elas existiam. Né? Pronto, por um lado, não existe. Por outro lado, a componente individual dos professores não é destinada a corrigir provas, sejam quais forem, sejam de ensaio ou não sejam de ensaio, ou sejam exames. Não, não é aí, não é na componente individual de trabalho, é na componente de estabelecimento. E por isso é que, através da Júri Nacional de Exames, foi escrito, foi enviado às escolas, que os classificadores, corretores e classificadores das provas ensaio, estão dispensados da componente não letiva de estabelecimento. Ou seja, os colegas a quem foram dadas provas para corrigir e que eram uma correção solidária, isto é, a pessoa fazia o trabalho todo, tinha que fazer, letivo e não letivo, e depois ia corrigir as provas em casa, à hora de jantar, com certeza. Bom, aí já as escolas já têm a informação, há uma informação da semana passada que chegou do Júri Nacional de Exames, dizendo às escolas, os corretores, durante o período de correção, estão dispensados da componente de estabelecimento, como acontece com os corretores de provas finais do nono ano e dos exames. Já acontecia. Portanto, as escolas, àqueles colegas a quem foi atribuída essa atividade, esse trabalho, tem que lhes ser retirada durante este período em que as correções estão a ser feitas, componente não letiva de estabelecimento. É claro que depois, e isto, como eu disse, não tem nada a ver com a interrupção letiva. As pessoas na interrupção letiva não têm que estar a fazer
nenhuma correção de provas, não estão impedidas, se quiserem fazer, fazem, cada um faz quando quer, pode fazer no domingo até, mas não estão obrigadas a fazer. Agora, pergunta-se, então sendo assim, a greve, como é? É claro que, quando nós colocámos o pré-aviso de greve, o objetivo principal era que os professores não estivessem a desenvolver uma atividade que é da profissão, que é profissional, de uma forma a que eles chamavam solidária. Ainda por cima, uma solidariedade à força, porque não eram as pessoas que se ofereciam, que se voluntarizavam, não, era o diretor que dizia, olha, tu e tu e tu e tu vais corrigir porque és um solidário. Isto não tem nenhum sentido. E, portanto, o pré-aviso era um pré-aviso a uma atividade sobre o trabalho. Ainda assim, não se retirou o pré-aviso e eles continuam a entrar. A única coisa que chamamos a atenção não é que tenha uma um peso muito forte do ponto de vista financeiro, mas neste caso, nos casos em que as escolas efetivamente cumpriram, e têm que cumprir, mas eu admito sempre que há os que se acham acima da lei, né? Mas que cumpriram aquilo que chegou do Júri Nacional de Exames, ou seja, quando o professor foi dispensado na componente de estabelecimento, e fazendo a greve, que pode fazer, está coberto, é legal, mas, neste caso, há lugar ao desconto, não do dia, mas das horas de componente de estabelecimento que estiverem nesses dias no horário de trabalho. Não são muitas, não são as os tais até 150 minutos semanais, portanto, não é um número muito elevado, mas seja como for, aí há lugar a esse desconto semanal. Só isso. Agora, claro, se as escolas acharam que não tinham nada que retirar a componente de estabelecimento nestes dias, nesse caso a greve pode fazer-se sem qualquer tipo de desconto, portanto não há nenhum problema, porque o professor não está dispensado de coisa nenhuma, portanto aquele é um trabalho que nem sequer é trabalho extraordinário, porque nem sequer está identificado como tal e, portanto, nem sequer é pago como tal, né? Por falar em trabalho extraordinário, esta é outra questão que nós também colocamos ao Ministério, que é uma ilegalidade absolutamente inaceitável que chegou às escolas através de uma nota informativa do IGF, do Instituto de Gestão Financeira. E o que é que ele diz? Diz que, no ponto 8 desta nota informativa, que é a nota informativa número 4 do IGF deste ano, 2025, que as horas extraordinárias que estão a ser atribuídas aos professores são pagas com base nas 35 do horário e não, como diz a lei, nas 22 ou 25. Ou seja, o artigo 83 do Estatuto da Carreira Docente, o artigo 83, diz que as horas letivas extraordinárias, porque uma hora letiva extraordinária tem depois associada à não letiva. Se um professor tiver uma turma em serviço extraordinário, não é só ir dar as aulas. Tem que dar as aulas e tem toda a componente não letiva associada. Portanto, mas o que é contado como hora, vamos lá, é a letiva. E então o que diz o Estatuto? No artigo 83, que as horas letivas extraordinárias têm que ser calculadas para efeitos de pagamento com base no artigo 77 do mesmo Estatuto. O artigo 77 é o que estabelece o horário base letivo dos professores, 22 horas nos casos, 25 em outros, que é um dos aspectos que nós, na revisão do Estatuto, iremos combater e a nossa proposta, os colegas já conhecem, é o horário igual para todos, 22, aliás, a proposta que fazemos é de 20 horas para todos, porque já foi assim no secundário e no especial, mas, ainda que não fiquem as 20, é que seja igual para todos. Ou seja, as 22, na pior das hipóteses. As 20 é o que propomos. Bom, mas voltando à conversa, o Estatuto diz que o cálculo tem que ser feito com base nas horas letivas e não no horário das 35. Porquê é que eles põem nas 35? Porque pondo nas 35, aquilo baixa. Quem é que já fez isso no passado? A Manuela Ferreira Leite, quando era Ministra da Educação. E o que é que nós fizemos? Uma grande greve às horas extraordinárias. E o que é que aconteceu? Ela teve que voltar atrás e teve que pagar por aquilo que o Estatuto, que na altura já o Estatuto contemplava. E assim se manteve. Esta é daquelas que até resistiu à Lourdes Rodrigues, vejam bem. Bom, onde é que o IGF, o Instituto de Gestão Financeira, vai buscar esta conversa das 35? Vai buscar a uma lei
que é de 2010, aliás, é uma lei de 2010, que aprovou o Orçamento de Estado de 2011, que é o orçamento que aplicava as medidas da Troika, que já lá vão. Aplicou os cortes até 10% nos salários, aplicou o congelamento das progressões, os tais 9 anos, 4 meses e 2 dias que depois viemos a perder, aplicou a alteração ao pagamento do serviço extraordinário. Cá está, com isto. E então eles vão buscar uma informação da DGAI daquela altura, para dizer que se mantém aquele pagamento. Mas até vão buscar, porque era o que estava em vigor na altura, um regime de contrato de trabalho em funções públicas que já nem sequer existe, que já está revogado. Bom, e foi revogado quando? Já em 2014, vejam bem, pela Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, a Lei 35. Portanto, o que nós dissemos ao Ministério é que isto tem que ser corrigido, ainda mais por uma razão simples, porque reparem, há escolas que hoje vivem muito à custa das horas extraordinárias dos professores. Há turmas que, se não houver horas extraordinárias, não vão ter mesmo professor. Os professores que têm são professores em serviço extraordinário. Ora, se o Ministério quer exigir que as pessoas tenham um número de horas extraordinárias, extraordinário, que em alguns casos pode até chegar a 10 horas, a 10 horas extraordinárias, em cima do horário normal, mas depois para pagar, isso é que já não é nada extraordinário, é com base no menor valor possível, nas 35, aí nós vamos ter que reforçar a greve às horas extraordinárias, porque as pessoas, quer dizer, as pessoas estão a fazer um esforço brutal para que os alunos tenham aulas. E o reconhecimento é ir buscar uma lei do tempo da Troika, 2011, para dizer, mas a gente obriga-vos a fazer, mas pagar é que isso está bem ou mal. Não pode ser. O ministro depois acabou por nos pedir que a questão fosse colocada por escrito. O nosso colega Zé Manuel Costa, que aqui está a fazer, acho que até já fez o texto, também não é um texto difícil, mas é o texto para enviarmos para lá, para que isto seja corrigido. Se isto não for corrigido, colega, se isto não for corrigido, a seguir à introdução do Carnaval, nós vamos ter que fazer a greve às horas extraordinárias, pelo pagamento, reparem bem, não é para nos pagarem mais, é pelo pagamento que a lei prevê. E, portanto, para acabar com a ilegalidade. Esta foi outra das questões que ali pusemos. Vamos esperar que eles percebam que isto tem que ser resolvido, porque já basta o que basta, ou seja, o trabalho acrescido e o desgaste que o serviço extraordinário provoca, e depois ainda uma provocação destas que não é de todo aceitável. Pronto, e estas são as questões que nós, à margem da mobilidade por doença, ali foram colocadas. Eu recordo, saída do decreto-lei da recuperação e dos concursos, realização do concurso, que está associada à saída do decreto-lei e que deve estar por dias, também alguma clarificação de aspectos das FAC 2, é quase as FAC 1 das FAC 2, os esclarecimentos das FAC 2, a questão da adaptação própria, pronto, também. Ainda os dias, as horas que os classificadores das provas de ensaio têm direito a ser dispensados na escola durante os dias da correção e o pagamento das horas extraordinárias. Foram estas as questões. E depois há uma outra, mas tem a ver com o SED e eu coloco-a no fim. Passada esta parte, que aliás na reunião até foi a última, portanto, mas seja como for aqui, para nós ficarmos já com esta parte despachada, já está. Fomos então à mobilidade por doença e à nova versão do Ministério. O Ministério apresentou uma nova versão do documento que nós já tínhamos aqui conversado na última reunião. A última reunião tinha sido a reunião do dia 17 de janeiro. Nós tínhamos tido o plenário, se não me engano, no dia 18. E, portanto, já tínhamos dito o que é que estava em cima da mesa e quais são as novidades em relação a essa versão. Pronto. Por um lado, e muitas delas decorrem de pedidos de esclarecimento que nós, entretanto, fizemos e também do parecer que nós tínhamos enviado. Há uma coisa que para nós é inultrapassável e que o Ministério mantém, que é o formato de concurso. Nós mantemos a nossa opinião e a nossa posição. A mobilidade por doença não pode ser um concurso, porque as pessoas não concorrem para ver se são
eu estou muito doente, tenho uma doença incapacitante, não posso não sei o quê, e depois vou concorrer para ver se tenho uma vaga. Não, a pessoa se está muito doente e se o que se pretende é proteger na doença incapacitante ou de alguém que a pessoa acompanha, que não há quem possa fazer esse acompanhamento, então tem que ser garantida, no âmbito da proteção na doença, a deslocação e não o concurso. Pronto. O Ministério disse não quis prescindir, contudo, e temos que reconhecer, porque é verdade, apresentou algumas alterações ao documento anterior que melhoram, eu diria se calhar até significativamente, aquilo que estava proposto, já para não falar daquilo que existe. Por exemplo, havia uma disposição, e há, e mantém-se, que prevê a livre mobilidade dos professores. Esta livre mobilidade era uma livre mobilidade que se previa apenas, ou seja, não ter de se sujeitar a qualquer procedimento concursal, é só a pessoa, perante aquela situação, requer a mudança para a escola tal, não tem que ir ao tal concurso, para todos os docentes que tenham ou incapacidade para o exercício de funções docentes ou apenas para o exercício, todos os, como os que, embora, todos os que não possam exercer funções docentes, e funções docentes significa não conseguir exercer nenhuma função na escola, nem letiva, nem não letiva, mas também ficam abrangidos por esta livre mobilidade os que, embora não poder dar aulas, da doença, não podem dar aulas, mas podem exercer outras funções docentes. Por exemplo, podem estar em bibliotecas, podem participar em alguns projetos, podem, por exemplo, acompanhar um ou outro aluno, não uma turma, não um grupo, mas um ou outro aluno, por exemplo, um apoio a um aluno. Por exemplo, podem até dar uma assessoria em determinada área na própria escola. Ou seja, não lhes é possível dar aulas, ou porque têm problemas nas cordas vocais, ou problemas, por exemplo, no aparelho musculoesquelético. Bom, mas podem trabalhar noutras áreas dentro da escola. Todos estes professores vão poder, vão ficar abrangidos por um mecanismo chamado a livre mobilidade. Pois como é que isto vai funcionar? Isso é só a pessoa que quer. Mas o que importa agora aqui é o que vai sair na lei. Livre mobilidade, ou seja, não precisam de ir ao tal procedimento concursal. É apenas demonstrar, e isso tem que vir nos atestados médicos e depois, eventualmente, nas juntas médicas, porque eles preveem a existência de junta médica logo à cabeça ou ao longo do ano, ao longo do ano, haver a junta médica para a confirmação, e, portanto, as pessoas que estiverem nestas situações não precisam de ir ao concurso. Concurso entre aspas, mas é concurso que se trata. Quanto ao concurso, que é para os outros colegas que têm doenças incapacitantes, mas que, apesar de tudo, podem ter, se não na totalidade, pelo menos em parte, horário letivo, nesse caso, o Ministério vai continuar a abrir 10% de vagas em cada escola agrupamento. Mas cai uma coisa muito importante, que são os grupos de recrutamento. Isto é muito importante porquê? Porque, como sabemos, e isso nós costumávamos falar nisso, por exemplo, uma escola que tenha 150 professores, abria 15 vagas. Mas como era por grupo de recrutamento, sobravam 10, sobravam 8. E, no entanto, havia 12, 5, 7 colegas com doenças incapacitantes a querer ir para aquela escola, mas que não podiam ir. Porquê? Havia lá vaga, mas não era do seu grupo, que era o que nós costumávamos dizer. Olha, temos cá vaga para um professor com uma doença incapacitante de geografia, não temos é para um de português. Não tinha sentido. Isso era a pior coisa até do concurso. Vão cair os grupos de recrutamento. O que é que isso significa? Que, havendo candidatos, os tais 150 professores do quadro daquela escola ou daquele agrupamento, há 15 vagas, se houver 15 candidatos, eles entram todos. Porque não interessa aqui o grupo. Entram todos. E, portanto, isso significa, imaginem, numa pequena cidade, mas uma pequena cidade, uma vila, enfim, aí às vezes só há uma escola, um agrupamento, mas também não é aí que estão concentrados
que estão concentradas as grandes unidades de médicas de saúde, não é? E nos centros, os centros maiores, Lisboa, Porto, Coimbra, as capitais distrito, não é? E sobretudo no litoral é que tem eh, as principais unidades que dão resposta à doença das pessoas. Mas também é aí que há mais escolas. E, portanto, isto significa que, por exemplo, para ficar no Porto, ou para ficar em Lisboa, ou para ficar em Coimbra, não são, ou noutra cidade qualquer, ou em Évora, ou em Faro, não são só 15% de uma escola. 10, aliás, 10% de uma escola. É cada escola terá 10% de vagas calculado com base nos professores do quadro da escola, ou do agrupamento, claro. O que significa que, por exemplo, uma cidade como Leiria tem que se contar quantas escolas há, cada escola, qual é o número de pessoas que o quadro tem, e, portanto, são 10% de vagas, não são de horários, são de vagas em cada uma das escolas. E para Leiria, o conjunto de vagas para mobilidade por doença é o conjunto das escolas todas. Para Coimbra é o conjunto das escolas todas. Para Lisboa e para o Porto, para todo lado. Para Braga é o conjunto das escolas todas. Pode dizer, mas isso, se houver 15 vagas numa escola, mas há 50 a querer ir para lá, só lá podem ficar 15. Pois, mas depois há as vagas todas nas outras escolas da mesma terra. Porque, convenhamos, quer dizer, a mobilidade por doença não é propriamente uma mobilidade para que a pessoa que está na rua de baixo poder passar para a rua de cima. Portanto, estamos a falar de deslocações para localidades ou de residência ou de unidade de saúde. E, portanto, isto vai permitir absorver, por exemplo, havia docentes de grupos em que dificilmente havia vagas. E já não falando noutros, por exemplo, colegas de música e de dança, que só tinham os conservatórios. Por grupo de recrutamento, eles nunca teriam, se tivessem uma doença incapacitante, a possibilidade de se movimentar, porque não tinham lá lugares. Agora, e quem diz estes, diz outros, não é? Agora é igual para todos. Portanto, não há aqui grupos de recrutamento. E como não há grupos de recrutamento, estes 10% vão ser estabelecidos pela DGAI. Portanto, aqui já não há necessidade de ser a escola a dizer nós precisamos de pessoas disto ou pessoas daquilo, não. A DGAI sabe quantas pessoas são do quadro de cada escola e agrupamento e 10% são preenchidos. Isto ainda tem outra vantagem, é que estes 10% acrescem aos da livre mobilidade. Ou seja, porque essa era outra preocupação e que também nós tivemos ali a batalhar na reunião. Ou seja, se fossem 10% em cada escola, mas depois, por via da livre mobilidade, que é esse mecanismo anterior, os 10% ficavam preenchidos, bom, então está bem, mas já estão preenchidos pela livre mobilidade, a parte, entre aspas, concursal já não tinha vagas. Não, e não vai ser assim. Portanto, a livre mobilidade é à parte dos 10%, e os 10% é sem a consideração dos grupos de recrutamento. É evidente que isto não altera a matriz concursal da coisa, portanto, a mobilidade por doença, não altera essa matriz, mas parece-nos a nós que aumenta em muito a conjugação destes dois mecanismos, a livre mobilidade e os 10% em grupos, sem grupo de recrutamento, que isto aumenta significativamente o número de pessoas de colegas, que tendo doenças incapacitantes ou acompanhando familiares diretos que as têm, poderem ser deslocados. E, portanto, neste aspecto, nós reconhecemos, porque não pode ser de outra maneira, que há aqui uma melhoria, quer em relação à situação atual, quer em relação à situação futura, e que não é alheia toda a luta, toda a pressão, todas as posições, todas as reuniões, as idas à Assembleia da República, as idas ao Ministério, as concentrações à porta do Ministério, as tomadas de posição, fomos fazendo. Isto acaba sempre por dar resultado. Às vezes é muito chato, porque a malta anda ali, aquilo parece que não se resolve nada, pá, e o pessoal começa a ficar cansado e a já não querer ir, mas depois há resultados. A luta dá sempre resultados. Aliás, na questão, há bocadinho eu falava da correção das provas de ensaio. Se não fosse a greve, e eles perceberem que a quantidade de gente que até tinha recusado inscrever-se na plataforma, que estava a fazer greve, eles não tinham alterado a dizer, bom, então ficam sem a componente de estabelecimento. E aqui é a mesma coisa. Não quiseram dar o braço a torcer em relação ao modelo concursal, mas estas alterações, na verdade, vão alargar e muito aquela que é
a capacidade de absorção das escolas e de resposta das escolas à mobilidade por doença dos colegas. Depois, dizer o quê? Há aqui um aspecto que para nós é inaceitável. Eles mantêm, ainda dentro do formato de concurso, como primeira prioridade os portadores de doença incapacitante, pronto, os portadores, e aqueles que tenham a seu cargo um filho ou equiparado com doença incapacitante, que vivam no mesmo domicílio fiscal e em situação de monoparentalidade. Portanto, não existe o outro elemento do cônjuge, portanto, em relação ao filho, ali. Agora, o que é que depois mantém o apoio também numa prioridade a seguir ao cônjuge? Agora, o que é que eles querem de lá retirar? Impedir que haja mobilidade por doença a quem acompanha ascendentes a cargo que comprovadamente por domicílio fiscal vivem juntos. Nós estamos a falar de pais ou de mãe idosos que têm doenças incapacitantes, que não têm outra pessoa que fique com eles, que estão lá em casa a viver com o colega, com o professor, com o filho, e aqui não é pôr para uma prioridade lá para baixo ou para cima, não, é revogar essa possibilidade. E isto é um castigo tremendo, nem é para o professor, é para o pai, é para a mãe, é para o idoso, é para a pessoa. E aqui há outros que podem também ser abrangidos por esta revogação, mas sobretudo aqui estamos a falar dos idosos, do pai e da mãe, que em muitos casos, ou do pai ou da mãe, que vivem com a pessoa. Pronto, nós dissemos que isto era de uma injustiça tremenda, porque para as pessoas, Ou, né? ou de sogros, já agora, só por Então, ou de saber. sogros, pois, eu quando digo o pai e a mãe, e o sogro, tanto o ascendente direto aqui neste caso, que muitas vezes é o sogro vivo, porque, ou a sogra, pronto, porque é o pai e a mãe do cônjuge, claro. E, portanto, essa situação nós não consideramos que é inaceitável, pá, não, não pode ser, mas também não ficou fechado e vamos esperar pela nova versão. Já agora dizer-vos que nós aceitamos, nós tivemos a reunião na quarta-feira, dia 26, mas dada a necessidade de sermos céleres na aprovação deste diploma, nós disponibilizámos, aceitámos para segunda-feira, agora segunda-feira, dia 3, segunda-feira que vem, irmos a uma nova reunião ao Ministério para podermos ainda discutir esta matéria e eventualmente fechar esta revisão. Portanto, a nossa reunião será às 4 da tarde, no Ministério. Penso que não se justificará fazer um plenário depois nesse dia ou no dia seguinte, também é o dia de Carnaval, mas porque nós sabemos agora exatamente o que é que está em cima da mesa, o que é que está em causa, né? Pronto, neste caso, isto também, dos ascendentes, e por isso nós, depois à saída do Ministério, diremos, olha, eles aceitaram, eles alteraram aquilo ou não alteraram aquilo. Portanto, não há aqui nenhuma novidade mais para dizer, a não ser, perante a identificação dos problemas que agora estamos a fazer, dizer assim, olha, eles atenderam ou não atenderam, eles mantiveram ou não mantiveram. Eles vão nos dizer, nós iremos decidir se vamos ou não vamos pedir a negociação suplementar, ou iremos dizer se vamos ou não dar o nosso acordo. É evidente que podíamos dizer assim, pelas duas questões anteriores, o da abertura à livre mobilidade a um número grande de professores e os 10% em grupos de recrutamento, podiam levar a um acordo crítico, porque ainda assim há ali um concurso, mas quer dizer, isto é incomparavelmente melhor. Mas, por exemplo, esta questão dos ascendentes ficarem fora da possibilidade de dar apoio, isto não pode levar a um acordo da nossa parte, porque isso é um castigo demasiado forte para, sobretudo para o doente e, portanto, e para a pessoa que o acompanha, não tem outra hipótese de o fazer. Pronto. Continuando, relativamente às distâncias, eles não deixaram cair os 15 quilómetros de distância para requerer a mobilidade por doença, mas alteram. A contagem continua a ser não em linha reta, como atualmente, mas pelo caminho por estrada, portanto, também contam as curvas, não é? Portanto, as curvas, e a distância passou a ser medida de uma forma mais justa, que é, não é medida nem entre placas das terras, nem entre a escola em que a pessoa está e a Câmara Municipal da localidade para onde quer ir. Não, é medida entre as escolas. Um professor está, imaginem aqui de Coimbra, aqui em Coimbra.
um professor, estou em Coimbra, um professor está em Condeixa, numa escola. Se calhar, se medir a distância por estrada da escola secundária de Condeixa para a escola Dom Duarte, que é à entrada da cidade, quem vem de Condeixa, são para aí 13 quilómetros ou 14 quilómetros. Mas se para Coimbra medir, por exemplo, para a Dom Dinis, que fica no outro lado da cidade, se calhar já são 17 quilómetros. Portanto, isto permite, sendo entre escolas, é um pouco mais favorável, porque sendo entre a escola em que se está e a escola para que se quer ir, ou para que se a pessoa requer, isto, obviamente, que já não limita tanto, porque mesmo que as localidades sejam de menos de 15 quilómetros, contando, por exemplo, e eu volto a dizer as placas, né, no início, né, ou sendo, contando a linha reta, há sempre a possibilidade, normalmente para os centros maiores, que é para onde a deslocação é necessária, né? Há sempre a possibilidade de haver escolas que estão a mais de 15 quilómetros. Aliás, em alguns casos, que havia colegas que devia ser no concelho. Isso podia até ser pior, porque há concelhos onde os 15 quilómetros, se calhar, Lisboa ou Porto, dentro do próprio concelho, se calhar a pessoa não podia concorrer, apesar das escolas estarem a mais de 15 quilómetros, né? Porque era dentro do concelho. Pronto, é evidente que nós colocámos uma questão e até demos um exemplo. Há casos em que a pessoa, o professor, o doente, não pode mesmo deslocar-se. Não tem essa hipótese. E demos o exemplo de pessoas que, por exemplo, não podem deslocar-se de carro, não podem usar cinto de segurança por cirurgias que fizeram no peito e não podem, estão impedidos disso, ou pessoas que estão completamente impedidos, em alguns casos, de conduzir, mas de conduzir porque as pessoas não têm que ter um motorista, não é? E nem sempre há transportes públicos. E desde que comprovadamente a deslocação não se possa fazer, isso deve ser atendido. Vamos ver qual é que vai ser a posição do Ministério agora, na segunda-feira que vem, em relação a esta matéria. Mas também reconheça-se que há aqui uma melhoria relativamente para já aos 20 quilómetros atuais e depois, mesmo à medição que era feita na proposta anterior. Outra questão que eles mantêm e com a qual nós também não acompanhamos tem a ver que a deslocação dos professores nunca pode ser para uma distância superior a 50 quilómetros ou da localidade ou, como eles dizem, da entidade prestadora dos cuidados médicos, portanto, a unidade de saúde, né? Portanto, nunca pode ser para mais de 50 quilómetros. Isto, em nossa opinião, não tem muito sentido. Quer dizer, é evidente que se um professor está a 30 quilómetros não vai concorrer para 50, né? Se está a 55, também para 50, embora aí se pudesse justificar, às vezes tem a ver com os transportes que existem. Mas convenhamos, e demos este exemplo. Um professor, um professor que é do Porto, uma professora é do Porto, está colocado em Lisboa, tem uma doença incapacitante, está a 300 quilómetros. Então, mas porquê é que ele não há de concorrer para Aveiro e ficar em Aveiro, que são 75 quilómetros? Nos mapas diz 75, os outros diz 77, mas anda por ali assim. São 76, pronto, para ficarmos no meio. Não pode. Porquê? Porque se ele for do Porto, estiver em Lisboa, Aveiro fica a mais de 50 quilómetros do Porto, não pode concorrer para Aveiro. Bom, e então tem que ficar em Lisboa a 300 quilómetros. Mas Aveiro tem o comboio, já não falo, no Alfa, mas o Intercidades, que demora 35 minutos do Porto. E a pessoa, ainda por cima, se não puder conduzir, então porquê é que não pode estar numa localidade que são mais 50 quilómetros, mas até é servida por um transporte que demora meia hora? Bom, isto não tem sentido, ter este limite dos 50 quilómetros. Portanto, porque nós estamos a falar, em alguns casos, pessoas que estão a centenas e centenas de quilómetros de casa. Portanto, vamos tentar ainda, tentámos, demos este exemplo até, que temos aqui também, do Porto, em Lisboa, porque é que não vai para Aveiro, mas este é um exemplo, outros há, e que mostram que não tem muito sentido. Pois outro aspecto também que ali está é a renovação, a possibilidade de renovação por 2 vezes a mobilidade por doença, mantendo-se a situação. Nós não temos nada contra isto. Isto não há. Pronto, se a pessoa mantém a sua situação, estava com uma doença incapacitante, ou acompanhava um filho que tinha e tal, essas coisas todas, bem, manteve-se, porque não precisa estar a fazer os procedimentos todos, só tem que provar que a situação se mantém e por 2 vezes, portanto, por 3 anos, a renovação 2 vezes, a mobilidade pode manter-se. Isso não é um problema. Agora, qual é que pode ser o problema disto? É que vamos imaginar que ao segundo ano surge um caso que nem havia, uma situação nova, quem diz uma, podem ser mais.
numa coisa gravíssima, de uma incapacidade de 90%, de um filho, uma pessoa, um filho que vive em regime de monoparentalidade, que até tinha direito a prioridade, e surge uma situação dessas. Mas as escolas, para onde a pessoa tem que concorrer, por força das renovações, hum, têm os 10% ocupados. Ocuparam os 10%, agora não é com grupos de recrutamento, ficaram os 10% ocupados. Pronto, e as pessoas estão lá, não saíram, a não ser que se reformem, ou que aconteça algum problema, sei lá que não, mas se acontecer alguma chatice, mas se não acontecer, ocupam os 10%, mantém-se a situação, os 10% estão ocupados. Até aí depois esta situação nova vai para onde? Pois, e isto nós temos que também ter em consideração e perceber que essas situações, não é com prejuízo de quem também precisa e lá está, mas que se calhar eles têm que encontrar um determinado número de vagas, pronto, extra, para casos destes. Aliás, nesse aspecto, o que está atualmente em vigor diz que o número de vagas tem que ter um mínimo de 10%. E agora o que eles têm é que tem um limite de 10%, o que significa que se os 10% se mantiverem a renovação, podemos acreditar que não é em todas as escolas de uma cidade, então não há ninguém que mexa, não há um que se aposente, não há, até porque muitos dos colegas já são mais velhos e tal. Portanto, claro, pode haver, não há uma doença que tanto se ultrapasse, pode haver, mas pode não haver. Portanto, essa foi a preocupação que colocámos em relação à renovação. Não tem a ver, como eu disse, com a pessoa que tem a renovação, tem a ver com casos novos que possam surgir. Outra questão que também colocámos tem a ver com as doenças incapacitantes estarem limitadas àquelas que constam na tal lista do despacho conjunto de 1989. E nós insistimos que tudo bem, essa lista deve manter-se, mas se ela não é atualizada, e o Ministério da Educação não é quem a atualiza quanto muito será o Ministério da Saúde, né? Não é o da Educação, então a Educação, que ainda por cima quer ter um grupo de medicina no trabalho para a educação, deve acrescentar à lista geral outras doenças que também são incapacitantes e que são reconhecidas pelo médico, não é? Bem, o médico, os relatórios médicos têm que atestar que essa doença é incapacitante, se necessário a junta médica tem que confirmar, mas que são doenças que não estão na lista e que todos sabemos que hoje existem. Em 1989, aliás, como o nosso colega Samuel Costa também lembrava na altura, na nossa reunião, quando estávamos a preparar, esta lista de 89 não foi feita para a mobilidade por doença, que nem sequer existia. A lista de 89 foi, na altura, feita para uma finalidade, que era as pessoas só podiam estar em situação de doença durante 18 meses e veio permitir que quem tivesse aquelas doenças, pudesse estender por mais 18 meses a situação de doença. Foi isso, foi para isso. Não foi para mobilidades por doença. Pronto, eles aproveitaram aquela lista, que era uma lista que já existia, mas e o que lá não está e é incapacitante. E, portanto, ou a atualização da lista, mas isso não depende do Ministério da Educação, ou a consideração de outras doenças incapacitantes que vão para além das que estão na lista é fundamental. Não sabemos o que é que o Ministério vai também acatar daqui, ou aceitar, ou não vai, mas, de facto, a lista hoje é restritiva. O que aparece a seguir tem a ver com um pouco o que eu falei há bocadito em relação à questão da renovação. Tem a ver com casos que possam surgir novos. Uma coisa são os casos que já existem quando as pessoas se vão candidatar, né? Para começarem logo em setembro. Outra coisa são situações que apareçam ao meio do ano letivo. Por exemplo, um acidente grave que aconteça, uma doença que surge, entretanto, tá, um filho, uma família, no próprio, em janeiro, em março, e, portanto, é uma doença incapacitante. O Ministério vai permitir que as pessoas, em qualquer altura do ano, se verificar a existência de uma doença ou o agravamento de doenças que no início do ano não deram lugar à mobilidade, mas que, entretanto, agravou-se e passou a ser doença incapacitante, vai permitir que no decurso do ano a pessoa apresente ou uma primeira ou uma nova proposta de mobilidade por doença. Tudo bem. Agora, qual é aqui o problema? É que estando ocupadas as vagas, os 10%, todos ocupados,
nas localidades, porque foram ocupados no início do ano, bom, as pessoas vão apresentar os casos novos ou o agravamento dos casos antigos. E depois, para onde é que vão? Poder-se-á dizer, bom, se não permitir, se for uma situação que não permite de todo ter atividade letiva ou atividade ou até docente, bom, aí não haverá tanto problema porque aí deverá funcionar o tal mecanismo da livre mobilidade. Parece-nos, pensamos, deverá ser, tem lógica que seja. Bom, mas se não for isso, se não for esse o caso, é alguém que está habilitado ainda a ter componente letiva. Pois, mas e as vagas? Já se foram. Portanto, aqui é preciso, cá está, garantir também que não é só dizer que o mecanismo existe, é preciso criar condições para que ele se efetive. E a última questão que ali colocámos e que este ano deu alguns problemas foi, de facto, ter havido a mobilidade interna antes da mobilidade por doença. Colegas concorreram à mobilidade por doença, depois foram, entretanto, colocados em mobilidade interna, mas não foram outros colegas colocados nos seus lugares. Portanto, aquilo que a DGAI nos disse foi que iria procurar que as colocações por via da mobilidade por doença fossem anteriores à mobilidade interna. E, portanto, quem era colocado em mobilidade por doença já não precisava de ir à mobilidade interna, porque depois houve muitos colegas a desistirem da mobilidade por doença, porque já estavam colocados em mobilidade interna na localidade para onde tinham requerido a deslocação, mas depois, na mobilidade por doença, os lugares que esses colegas iriam ocupar não foram recuperados para outros. Nós ainda fizemos ali alguma pressão, mas o Ministério não fez isso. Se a mobilidade por doença for anterior, estes colegas são imediatamente retirados da mobilidade interna e, portanto, não ocupam a vaga a segunda vez. Pronto, vamos ver se isto acontecer. A DGAI, que lá estavam, os responsáveis da DGAI, disseram que era isso que iam tentar que acontecesse, até porque já foi assim, e, portanto, iremos ver então se acontece ou não. Para concluir, dizer o quê? Que nós colocámos ao Ministério esta questão, que já não tem a ver com a mobilidade por doença, nem com as outras pequenas questões, tem a ver com a revisão do Estatuto. Nós, em coerência com o que nós defendemos, em coerência com o que nós levámos para a reunião de 27 de dezembro, em que foi assinado o protocolo negociado por outros, em coerência com a posição que estamos a defender nos debates que estamos a realizar com os colegas nas escolas, foi que a revisão do Estatuto não fosse feita a conta-gotas e que três aspectos fundamentais, a estrutura, a escala indiciária e o regime de transição de uma carreira para a outra, fossem as próximas matérias em negociação. Acabamos agora a questão da mobilidade por doença e depois vamos então ao Estatuto discutir isso. Porque o que é que vamos discutir assim? As questões do ingresso na carreira e do recrutamento para a carreira. E perguntamos, para qual carreira? Para aquela que temos? Não há outra. Nem sequer conhecemos uma proposta diferente. E, portanto, em nossa opinião, foi isso que nós já dissemos em dezembro ao Ministro, em nossa opinião, nós tínhamos que definir a carreira. E definir a carreira, quantos escalões, quais são os índices, o que vai ser o salário, o que é que se valoriza na base e no topo, aquelas coisas todas que a gente sabe. E depois, sabendo nós qual vai ser a carreira que vamos ter, então vamos discutir como é que se lá entra, como é que se vai para lá, como é que se progride, o que é que a avaliação tem de impacto na carreira. E é isso que nós tínhamos que fazer. Era isso é que tinha lógica. Mas os nossos amigos que assinaram o protocolo negocial não previram isso. Então o que é que o ministro nos disse? Disse que não podia ir agora para essas questões da estrutura, da escala indiciária do regime de transição, porque não é isso que está previsto no protocolo negocial. Que a FENPROF não assinou. Lembrámo-lo. Mas o ministro disse, pois, não assinou, mas vincula todas as organizações porque é aquilo que vai ser seguido. Ou seja, a afirmação do ministro a dizer isto, que vincula todas, ou melhor, não é toda, vincula todo o processo negocial, vem confirmar o que nós dissemos. Quem assinou aquele protocolo não esteve do lado, não teve em conta os interesses das pessoas, mas a vontade do Ministério, que agora até usa, não para dizer que, bom, é isto que eu defendo, mas para dizer, é o que lá está no protocolo, né? E portanto agora é o argumento. É o argumento.
A outra questão muito importante também sobre isso, quando nós falamos em estrutura, em escala indiciária e em regime de transição, era aquilo que temos andado a conversar também nos plenários, que é o que é que quer dizer revisão da carreira docente não revista, que é um dos itens do protocolo negocial que outras organizações assinaram, mas que não sabem o que aquilo quer dizer. E não sabem o que aquilo quer dizer e deviam ter sabido, deviam ter perguntado. Aliás, na ata do dia 27 de dezembro da reunião, não nos deram ainda a gravação, mas mandaram-nos hoje o texto proposto, projeto de ata. Está lá escrito, a FENPROF a dizer, o que é isto? Então, mas isto não se percebe, isto é o quê? Então não explicam. E nós não vamos a passar um cheque em branco ao Ministério e a dizer agora ponha lá a quantia. Não vamos, não fazemos, mas fizeram-no. Fizeram-no. Bom, então, o Sr. Ministro, também nesta ata do dia 27, vem lá a certa altura a afirmar, eu por acaso não me lembro dele ter dito isso, mas nós vamos ouvir a gravação, mesmo que não a obtenhamos, devemos lá ir ao Ministério ouvir. Mas ainda assim aquilo vai ao encontro do que nós estamos a tentar, o que estamos com preocupação a admitir que possa ser. É que o Ministro, a certa altura, como resposta à FENPROF, diz que, bom, a estrutura da carreira é aí que está. A revisão da estrutura da carreira é aqui que está, na revisão da carreira docente não revista. Isto só vem reforçar a nossa preocupação. Porque a estrutura da carreira docente já foi revista muitas vezes. Olha, nós já tivemos uma prova de candidatura ao oitavo escalão. Depois foi revista, porque caiu a prova de candidatura. Depois foi revista, porque passámos a ter a categoria de pessoa titular. Depois foi revista, quando acabou a categoria de pessoa titular. E foi revista com as vagas. Portanto, a revista, a carreira docente, isso já existe. Já foi não sei quantas vezes. Não revista, é que ela só não foi revista nos termos do que prevê a Lei 12A de 2008, que faz a transição dos professores, dos trabalhadores todos, das suas próprias carreiras específicas para a carreira geral da tabela remuneratória única, com todos os problemas associados e que, por exemplo, quem falar com um enfermeiro, ele explica, associados porque a natureza do vínculo se altera, associados porque os quadros dos serviços caem e passam a ser substituídos por mapas de pessoal, associados porque as progressões deixam de ser por tempos de serviço e são por pontos, e aumenta a duração de cada escalão, e é isso que está associado a essa migração. Claro que há uma organização que até foi das que agora está comprometida porque assinou o cheque em branco, né, do protocolo, e que diz que pergunta ao Ministério, ou o Ministro diz, e nem percebi bem, que provavelmente não, mas que vai manter-se a carreira especial dos professores. Mas os professores não têm uma carreira especial. Os professores têm uma carreira de corpo especial, que é uma coisa diferente. Atualmente existem. Atualmente não. Até 2008 existiam carreiras gerais, carreiras especiais, carreiras de corpo especial, que é o nosso caso, porque temos um estatuto próprio, ou dos polícias, ou dos médicos, temos uma grelha própria, um estatuto próprio, a grelha está ali incorporada, é um corpo especial. A tabela remuneratória única, a TRU, não tem só carreiras gerais. Os enfermeiros passaram para a TRU, com todos os prejuízos, mas não foram para a carreira geral. Tem uma carreira especial. A tabela remuneratória única tem carreiras gerais e carreiras especiais. Agora, as carreiras especiais só são especiais porque têm especificidades que são próprias da enfermagem, dos enfermeiros, poderão ter, porque são próprias dos docentes, porque são próprias dos polícias, são próprias, enfim, das profissões, mas as regras de posições indiciárias, naturezas de vínculo, aquelas coisas que têm a ver com a Lei 12A de 2008, o Sócrates, na altura, essas são as mesmas. Seja uma carreira geral ou especial, porque a TRU tem carreiras gerais e especiais, assim se chamam. Mas não se chamam assim por haver ou não haver mapas de pessoal. Há dias convidámos uma dirigente dos sindicatos de enfermeiros para ir a uma reunião nossa e percebemos todos que as unidades de saúde hoje, eles têm uma carreira especial, a carreira de enfermagem. E
passaram para a TRU. E então, tem duas categorias, enfermeiro e enfermeiro especialista, progridem por pontos, que agora são 8, que correspondem a 8 anos em condição normal, não aos nossos 4 ou aos nossos 2. Têm mapas de pessoal, que são atualizados de 3 em 3 anos, e até passaram a ter contratos individuais de trabalho. E, no entanto, é uma carreira especial. E nós temos uma carreira diferente, corpo especial, já tentaram acabar com ela várias vezes, ainda no tempo da Luz Rodrigues, depois no tempo do Nuno Crato, e agora estão a tentá-lo de novo. Pá, e nós vamos estar muito atentos, porque isso é que nós não podemos deixar. As pessoas têm que continuar a ter a sua grelha própria, a sua carreira própria, a sua grelha e as suas condições de progressão próprias no SED. E era por isso também que era importante que nós dessemos prioridade a essa matéria. Primeiro, para clarificarmos de uma vez por todas. Portanto, eu não estou a dizer, colegas, que eles já nos deram aquilo. Eu não estou a dizer isso, porque ainda não deram. Mas revisão da carreira docente não revista é a designação das carreiras que, no âmbito daquela lei, ainda não foram revistas. E, portanto, não há nada como estar de pé atrás, pois irmos criando já aqui as condições para que, se for isso que tentem, epá, as pessoas têm que vir para a rua e impedir que assim seja. Se não for isso, melhor será, e até admito que a pressão que nós possamos fazer à cabeça possa impedir que seja isso. Ou seja, nesta matéria da carreira, nós não podemos reagir só, nós temos que agir. E agir significa tomar a dianteira, termos a proposta. E é por isso que o plenário do dia 7 de março é tão importante. No dia 7 de março, o que é que nós queremos? Uma sala a rebentar para as costuras, no Isqueté, cheia de gente. Queremos que depois, no final, aprovemos com as alterações que, entretanto, nos cheguem, ou se não chegarem, não tem alterações, mas se chegarem, veremos. À proposta que estamos a discutir nas escolas, aquele livrinho verde, e que também está no site e tudo isso, essa discussão, aprovar esse documento, aprovar a moção que for apresentada e depois que pode ser discutida e alterada, mas vamos aprovar uma moção para depois pedirmos uma reunião ao Ministério para entregar a moção, onde para já até rejeitamos esta transição para a tabela remuneratória única, está lá, há de estar lá, e aprovamos a proposta global que nós vamos entregar ao Ministério e uma vez mais dizer nós queremos ir discutir a estrutura da carreira e os salários e essa coisa toda. E depois como é que se para lá entra e como é que se lá progride. E depois as outras coisas todas, né? Pronto, e é isso que nós queremos fazer e por isso apelo mais uma vez, dia 7, vamos lá estar muitos, vamos lá estar todos os que possam. E a vida não acaba na escola se a pessoa nesse dia for ao plenário. Também é só à tarde, é a partir das 14h30, e portanto, para os colegas de Lisboa, basta irem a essa hora, não tem que ir de manhã. Os colegas fora, temos que fazer a viagem, claro. Mas, e depois, no final, iremos ter uma conferência de imprensa com a presença de todos cá fora. Claro, se estiver a chover, temos que fazer lá dentro. Mas, se não estiver, fazemos cá fora. Aquilo vai ser junto ali àquele grande relevado da cidade universitária, ao pé da reitoria da universidade, e cá fora as nossas placas do valorização já, e com as nossas faixas, vamos fazer ali um quadro com aquelas centenas de professores, e oxalá que mais que centenas, que estiverem presentes. Fazemos a conferência de imprensa à comunicação social, dizer o que é que estivemos ali a fazer, o que é que aprovámos. Pronto, não vamos ao Ministério, porque são quase 10 quilómetros e convenhamos que é um bocadinho longe, mas nesse dia, e depois também os colegas têm que ir para mais longe, terão que ir, mas na sequência da reunião nós vamos pedir, na sequência do plenário, iremos pedir a reunião ao Ministério, iremos então participar, entregar e uma vez mais reafirmar as nossas posições. Agora, estas posições terão tanto mais força e, por exemplo, no impedimento a esta revisão da carreira não docente, da carreira docente, aliás, não revista, quanto mais forte e com mais presença o nosso plenário contar. Portanto, se for um grande plenário, ele terá uma folha, aliás, sabemos isso do passado, sabemos isso das lutas de 23, sabemos isso tudo. Um grande um plenário a dar no olho, um plenário cheio de gente, muito aí, tantos e tal e coisa, e o Ministério está atento e
e pensa duas vezes antes de avançar para medidas ou para soluções que não são, e por isso o apelo também agora para o dia 7. E é isso, portanto, sendo assim, voltamos aqui à nossa imagem e, portanto, penso que tudo aquilo, de qualquer forma, está ali o Zé Manel, está ali também o João e o José Costa que estiveram na reunião, mas penso que de forma geral foi isso. Eu peguei na informação que tínhamos feito e meti isto tudo no PowerPoint, que assim era mais fácil ir acompanhando e ir falando. Portanto, se houver alguém que queira dizer coisas, vamos embora e de resto, faz favor, de dia 7 encontramos-nos lá todos. Hein? Vá, força aí.